Andrei Ivanovich, que sou eu. Sérgio Andrei, não, você sabe que o Andrei Ivanovich é artístico. Professor doutor Alexandre Lopo, professora, todos são doutores, tá? Quando não foi eu aviso. Professor Alexandre Lopo, Ana Paula Guimarães, Ana Paula Melo, né? Não é mestre. Ana Rita Reis, também é mestre. Professor Gustavo, doutor Borges, professor mestre Borges, professora doutora Maria Raidalva, professora doutora Regina e professora mestre Wilma Gomes. E o representante estudantil Glauco Oliveira. Os nossos monitores, quero que levante a mão. Aldo Costa. Eu vou dar falta nele aqui. Bruna. Olha a Bruna ali. Etevaldo ali. Evene. Ali. Fabiana. Olha ela. Larissa. Vou dar falta em Larissa também. Lucas. Tá lá fora. E Maiane. Ok. E queremos agradecer também a publicação do evento, a jornalista Cláudia Galante, que não está aqui, mas agradecemos muito a ela. Quero registrar a presença aqui, lá, além do pessoal da área. A mesa redonda será sobre estágio, mas quero registrar a presença de nossa professora Vigna. Professora Vigna de... Como é o nome certo? Fala pra ela! É professora de português, letras vernáculas. Como é a nomenclatura hoje em dia? Língua portuguesa. Muito bem. Além disso, professora Vigna, você viu o que o professor Ives falou ontem na mesa? Que hoje em dia não basta você ter a bagagem sobre matemática ou sobre português sólida. Você tem que desenvolver outras aptidões, que o professor hoje não é só sala de aula, não é? A professora Vigna é gestora, ela ocupa um cargo na reitoria, não é, professora? Qual é o cargo? Olha, começou com o chefe, eu nem ouvi o resto. Já sabe que é chefe, né? Então, como o professor falou ontem na nossa palestra, é isso. Hoje em dia a gente é forjado, porque a gente foi treinado para ser professor, né, professora Vigna? Chega lá, tem que aprender muitas coisas. Bom, então agora eu vou chamar para a gente começar. Desculpa o atraso, estava marcado para 7, a gente começou 7h24. Peço perdão, mas muitas emoções. Vou chamar aqui para compor a nossa mesa redonda sobre estágio curricular supervisionado na formação do professor de matemática, discussões teóricas e metodológicas. Professor Alex Alves! Doutor, viu? Doutor não, pós-doutor. Professora doutora Maria Raidalva. E a mediação seria feita por professora Ana Paula Melo, que não está aqui. Então, quem vai fazer a mediação no lugar dela é professor doutor Alexandre Lopo. Você também, né? Vocês têm 5 minutos cada um para falar e se embora. Não. É mentira. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar aqui a banca, ou melhor, a banca já é os trabalhos que a gente acompanha, né? Então, saudar aqui os membros dessa mesa redonda, professora, doutora e decana do nosso curso, professora Maria Raidalva, 43 anos na educação,
vivenciou 2 LDB, maravilhosa. Ela merece salva de palmas por essa grande educadora que a gente sempre reforça isso, a honra de estar ao lado dela. Eu estou aqui no lugar da professora Ana Paula, então ela teve uma questão pessoal e não pôde vir. Saudar aqui o professor Alex, como grande colega do curso de matemática. Estamos com saudade dele, que ele está num processo de recuperação. Professor, coordenador, queridíssimo professor Andrei. Todos os demais professores aqui presentes, professora Lídia, Vigna, professor Borges, né? Nossos alunos de estágio, professor Gustavo está aqui presente, né? Então a gente só reforça que esse momento é bem especial para a gente. Por quê? Antes da fala dos nossos excelentíssimos professores. E é o momento de confraternizar, de trocar ideias, de reforçar a pesquisa no campus, reforçar o estágio curricular, que hoje é dividido com o professor de pedagogia, o professor de matemática, na busca de uma excelência no cumprimento dessa etapa tão importante, que é o estágio curricular. Então, a gente reforça que há uma preocupação grande das coordenações, agora o professor Andrei, de tornar o estágio realmente uma experiência de construção do fazer professor, do ser professor. Ontem a gente falava do professor na sua formação inicial, né, que vocês estão fazendo a graduação. Além disso, a gente tem o PIBID, que é uma excelente experiência na formação do professor, e a residência pedagógica. O PIBID é coordenado por quem? Professor Andrei, também. É um duplo coordenador. E a professora Lígia, levanta a mão, Lígia, é a nossa coordenadora da residência pedagógica. Então, que vale como estágio. Muito obrigado pela presença dela. Que a residência pedagógica ganhou um forte, né, a professora deve falar, o professor Alex deve também comentar, que é a equivalência a estágio curricular. Então a gente fica muito feliz. Eu queria, antes de passar a palavra para eles, falar da minha experiência que eu tenho no estágio, né? Eu estou atuando como professor de estágio. Gente, é difícil realmente o que a gente vê nas escolas, a problemática relacionada à disciplina dos alunos, né? Há uma inquietude muito grande dos alunos atualmente. Então, o professor, o estagiário se defronta com essas dificuldades. Mas a gente vê, inclusive, dificuldades também nos horários. Os ônibus chegam atrasados para as aulas iniciais, saem antecipadamente para as aulas finais. Tudo isso eu pude acompanhar na rede fundamental, na rede municipal. Né? A professora Raidal vai ter muito mais experiência nessa área de estágio e vai dar realmente um arcabouço aí para a gente em relação a isso. Mas eu tenho vivido assim, uma experiência bem interessante de estágio. Claro que a gente passou por uma pandemia. Quem é aluno novo não vivenciou isso, né? Aulas de estágio remotas foi realmente uma experiência desafiante mesmo. Tivemos questões de aula acontecendo via WhatsApp, atividades no WhatsApp. Tudo para a gente não parar o estágio. Mas teve uma hora que a gente teve que parar realmente porque estava inviável. Então eu estou relatando isso porque eu não falo muito não, mas eu vi o professor Raí, eu fui coordenador das AIPs, né? Eu fiquei coordenando o curso 2 anos à distância, né? E a gente vivenciou o estágio remoto. Que coisa dificílima, até que a gente recuou algumas vezes e não ofertou estágio. Então vocês que estão agora nesse momento, a gente espera que vocês aproveitem essa proximidade com o aluno, que é a melhor coisa que tem. E a gente vê aquele aluno realmente que está aprendendo, aquele aluno com dificuldade, aquele aluno que está disperso. Vê casos de descalculia, que é aquela dificuldade de aprender cálculos.
a gente vê e aprende muito com o professor supervisor. Vocês sabem, né? Para fazer o estágio precisa de 3 personagens: o professor supervisor, que acompanha você, é o dono da turma, você, que é o estagiário, e nós, eu, professora Rai, professor Alex, são orientadores. Então seria isso para falar inicialmente. Professora Lígia, orientadora, professor Andrei também foi. Então, queria convidar a professora doutora Raidalva. Não, antes passar para o professor Alex, que ele passa para a professora Raidalva, para fazer as considerações iniciais. Oi, gente, boa noite. Quero dar a boa noite a vocês, agradecer pelo convite, dizer que a gente está devagarzinho voltando, né? Eu estou vindo de um processo de licença médica que ainda se renova esse ano, acho que ainda fico mais uns 4 meses, ainda vou passar por perícia, mas estou me recuperando e estou aqui à disposição para a gente poder bater esse papo. Falar de estágio é uma coisa muito importante para mim, é meu campo de estudo, é meu campo de atuação, é onde eu tenho publicado, é minha zona de conforto e de desconforto também, porque é um processo muito difícil e de vários tensionamentos aí enquanto campo profissional e enquanto campo epistemológico. Eu sou um estudioso das questões do estágio, das questões da prática docente, das questões metodológicas, das questões relacionadas ao ensino de matemática e à formação de professores. Então, dizer que vai ser um papo bacana, a gente trocou umas figurinhas aqui, eu e Kai, no começo, e acho que pela sintonia que a gente tem aí vai ser um papo bem gostoso. A gente está aqui à disposição para poder trocar algumas informações com vocês aí, fruto dessas experiências que a gente foi acumulando ao longo desses anos de ensino. Tá bom? Muito obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui, dividindo essa mesa com os 2 queridos colegas e amigos, pessoas muito especiais, professor Alex Alves, professor doutor Alexandre Boleira Lopo, e estar aqui com os demais colegas, professores e colegas também estudantes, como diz o professor Lopo, que são professores em formação. Então, obrigado professor Andrei por esse convite, né, o professor Lopo também, e nós estamos aqui muito felizes de estar aqui ao lado de Alex. Eu disse para Alex que hoje no relato de estágio, eu posso falar, de 2 estudantes que estão aqui, e mais, né, os relatos que eu assisti hoje, eu vi Alex, porque as metodologias de ensino que foram utilizadas por vocês, a questão como ele trouxe epistemológica e metodológica, eu tive o desafio e a alegria de substituí-lo quando ele se afastou, em metodologia da pesquisa 1, junto com o meu querido professor Andrei, sem ele eu não conseguiria. Eu pude ver a ementa, a parte teórica que ele já tinha dado, para mim foi interessante, pude ver hoje isso refletir na prática pedagógica dos nossos estágios. E hoje estar aqui com você, Alex, é uma grande alegria para mim. Então, nós temos aqui algumas considerações que nós vamos falar. Como mediador, só vou esclarecer como é que funciona a mesa, né? Os 2 professores vão falar 20 minutos e ao final teremos aí o espaço para os questionamentos, tá bom? Inclusive eu vou deixar aí o cronômetro funcionando, mas, claro, dentro da tolerância. Eu achava que você era palestrante. Eu já vou até sentar ali. Bem, algumas considerações que a gente vai trazer aqui acerca do estágio, pode passar. E aí a gente começa aqui com Paulo Freire, quando ele diz: a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Então, a prática pedagógica que acontece durante o estágio é muito importante para a nossa formação, é muito importante para a formação do licenciado, não é? E aí a gente tem, Lopo nos lembrou de algumas políticas também de formação
de professor, é exemplo do PIBID, é exemplo da residência pedagógica, que contribuem também significativamente na formação desse licenciado. E então nós estamos sempre nos formando. Como o Lopo disse, vocês eu acho que já fizeram a conta da minha idade, mas eu revelo, eu tenho 61 anos, 43 de serviço, né, 2 LDB, né, Lopo? E estou em constante formação. Nossa decana. Porque a aprendizagem, ela não acontece só, os teóricos pós-piagetianos dizem isso, né, que a aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento do pensamento, da percepção, da memória, né, do nível de abstração, da criatividade, não acontece só até a adolescência, acontece durante toda a vida. E como a docência é algo complexo, não é fácil ser docente. A professora Selma Garrido, ela diz o seguinte: não é qualquer um que pode ser professor. O que é que ela quer dizer com isso? Que não é qualquer um que pode ser professor. Ela quer dizer que ensinar é complexo. E para sermos professores, nós necessitamos de uma formação acadêmica, de uma formação epistemológica, de uma formação metodológica consistente. E esse aprendizado acontece ao longo da vida. A gente aprende, como nos diz Freire, é o professor que ensina e aprende, e o estudante que aprende e também ensina. Então, diante da nossa incompletude, da nossa inconclusão, como nos diz Freire, a gente precisa estar sempre nesse processo de formação, e diante da nossa incompletude, a gente precisa do outro, do conhecimento do outro, para nos completar. Isso é sério, é muito interessante. Então, estou aqui, engraçado e um pouco triste por estar no final da carreira, que eu juro para vocês que eu estou falando a verdade. Eu começo as minhas aulas com o mesmo entusiasmo que eu tinha quando comecei aos 18 anos. E tenho muita dó de já estar no final da carreira, né, Alex? Eu fico sempre dizendo, Alex, faltam 2 anos. Quer dizer, eu já tenho mais de 40, mas eu poderia ter me aposentado, mas no IFB eu tenho 12 anos só. Então, para me aposentar com salário tão baixinho, eu tenho que ficar mais 2 anos. E eu digo, Alex, será que eu não devo ficar mais uns 10 anos? Será que daqui a 2 anos eu vou ter coragem de me aposentar? E ainda tenho a possibilidade de ficar ainda na pós-graduação, que eu não quero deixar, né? Não quero ficar com a minha mente vazia. Então, diante dessa minha identidade com a profissão docente, que foi construída ao longo dos anos, está sempre em constante construção ainda, diante do nosso inacabamento, como diz Paulo Freire. Professora Raidal, você está falando aí que você está faltando um pouco tempo para se aposentar, mas que você dá aula como se estivesse iniciando. E é mesmo. Você está me lembrando de professor Johnny da Unicamp, que foi professor do seu filho também. Exatamente. Ele foi meu professor, ele tinha 73 anos. Era o professor mais animado da instituição. Tanto que quando a gente desanimava, gente, pelo amor de Deus, olha para o professor Johnny, né? Então eu digo a vocês, desanimou, olha para a professora Raidalva, viu? O professor Júnior, ele me disse isso na formatura do meu filho, que ele estava perto de se aposentar pela compulsória e que ele estava triste, porque ele queria continuar. E hoje eu me vejo um pouco assim, nessa fala do professor Johnny, dessa situação, né, que ele trouxe aqui. Bem, então, eu me perdi um pouquinho. Então é isso, a gente se forma, essa formação é permanente. E o PIBID, a residência pedagógica, o estágio, eles são muito significativos, né, dessa formação do futuro licenciado, os nossos colegas professores em formação, estudantes do curso de licenciatura em matemática. Bem, é uma indagação constante, que até eu vi isso agora na apresentação dos estágios. Um dos estudantes, né, que apresentou o estágio, disse, professor, uma das coisas negativas é a gente não foi, Alan, a gente não poder fazer, Alan está aqui presente, a gente não poder fazer
o estágio em outro município. Eu comentei com o aluno, disse, aluno do projeto pedagógico do curso de licenciatura em matemática, né? Projeto pedagógico curricular, ele diz o seguinte, na página 33, está no site aqui do IFBA de Cabaçari, ele nos diz o seguinte: a prática pedagógica se consolidará com a realização de estágio supervisionado em ensino de matemática a partir da segunda metade do curso, né? O curso são de 8 semestres, então a partir aí do 5º semestre, né? Esse estágio deverá ser conduzido em escolas oficiais públicas de educação básica. É um outro questionamento também que é feito. Esse curso não pode ser em escola particular, mas o projeto do curso, ele traz, né, essa informação para a gente. No ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, né, do 6º ao 9º ano, do 1º ao 3º ano do ensino médio. E suas demais modalidades, como a educação de jovens e adultos e como a educação profissional. Então, essa é um esclarecimento que a gente traz aqui. O porquê que a gente não encaminha os nossos estudantes para as escolas particulares? Porque a gente não encaminha os nossos... Porque nós acreditamos também que a maior parte da vivência dos nossos estudantes será em instituições públicas. É muito importante isso, né? Esse aluno da instituição pública, como vocês colocaram agora nos relatos de estágio, nós encontramos os nossos alunos, os nossos estudantes do ensino fundamental com alguns déficits cognitivos, com alguns déficits de aprendizagem em decorrência da pandemia. E o que é que a gente vai fazer? Se a gente tem um aluno que não foi ainda, não teve ainda esse letramento matemático, a numeracia, né, Lobo? Numerácia e letracia, eu troquei agora, fiz uma confusão. E também os dois são muito importantes. E a numerácia, que o PNL traz agora em 2019, né? E se a gente não tem, o que é que a gente precisa fazer? Qual a intervenção que nós precisamos fazer? Porque, acima de tudo, nós somos professores reflexivos e professores pesquisadores. Então, não adianta a gente encontrar algumas questões e ficarmos procurando os culpados. É preciso intervir, né? Nós somos sempre intelectuais, nós estamos sempre lidando com o intelecto e somos sempre professores pesquisadores. Estamos sempre procurando, pesquisando a nossa própria prática e realizando projetos, realizando atividades com a finalidade de intervir, fazendo intervenções para que aconteça o aprendizado. O professor Alexandre Lobo me lembra constantemente que o artigo 13 da LDB, já me disse isso milhões de vezes, eu já decorei, e já falei para vocês milhões de vezes também, que o artigo 13 diz o seguinte: é a obrigação de nós, professores, zelarmos pela aprendizagem dos nossos estudantes. Então, o convívio com vocês, o convívio dos meus colegas da matemática, me fez fazer uma pesquisa no doutorado na educação matemática, sobre a ética de matemática. E essa pesquisa me trouxe muitas alegrias, essa questão da educação matemática, de modo que eu pude verificar, durante a minha pesquisa, o quanto é frágil, não é, o ensino da matemática, a questão metodológica e epistemológica do ensino da matemática, e o quanto os nossos colegas já se preocupavam com isso, e eu me agreguei a eles nessa preocupação também na formação do professor da matemática, para que a gente tenha um ensino da matemática fortalecido, um ensino da matemática que seja significativo na vida desses estudantes, não é? E descobri uma coisa na minha pesquisa, já estou viajando aqui, descobri uma coisa na minha pesquisa que foi assim, cruel em algum aspecto. Eu descobri que um dos estudantes que ele fazia conta na memória, ele tinha uma memória fantástica, ele perdeu de ano com a matemática, aí vem muita questão metodológica, né? O professor utilizar o conhecimento na educação de jovens e adultos, que esse aluno já tem, como nos diz D'Ambrosio,
esse conhecimento matemático que já está presente no seu universo cultural e a partir daí trabalhar. E aí eu trago um pouco da professora Estela Conês, trazendo um relato de vocês do estágio e trazendo um pouco Freire. Eu já atropelei tudo que eu ia falar, gente, perdão, que eu coloquei no slide, trazendo um pouco Freire, que educação é comunicação. E a gente precisa se comunicar bem com os nossos alunos. E uma dessas grandes possibilidades que vocês trouxeram hoje no relato do estágio, que eu fiquei muito feliz, é o diálogo freireano. Eu preciso dialogar com meus alunos, embora com a sala cheia, né, Alex, eu tenho que ver o percurso metodológico que eu vou estar utilizando para atender essa sala, e vocês fizeram isso muito bem no relato de experiência. E aí eu me lembrei muito de Alex, estava muito presente na fala de vocês. E uma outra questão, a professora Estela Conês, ela nos diz o seguinte, ela traz uma sugestão para o ensino da matemática. Ela diz que nós devemos dividir a lousa em 3 partes. Na primeira parte a gente coloca o objetivo da aula, que o mais importante no planejamento é o objetivo, o restante fica no plano da mediação. No estágio, o planejamento é super importante. Eu preciso definir o meu objetivo. E a partir do objetivo que eu defini, eu vou definir o conteúdo para atingir os meus objetivos, os procedimentos metodológicos para atender o meu objetivo. Existe uma diferença entre metodologia e procedimentos metodológicos ou situação didática. Se eu for falar em metodologia, eu tenho que trazer a base teórica da metodologia, embora vocês trouxeram isso hoje no estágio, não seria surpresa para nós, né, no relato. Então, eu tenho que trazer a concepção teórica daquela metodologia, e quando eu trago procedimentos metodológicos, eu vou trazer a situação didática. Então, eu vou definir esses procedimentos metodológicos para atingir o meu objetivo. Eu vou definir de que forma eu vou avaliar, quais são os instrumentos, os critérios de avaliação, a minha concepção de avaliação para atender os meus objetivos, tá? E eu vou escolher o conteúdo para atender os objetivos. E os procedimentos metodológicos escolhidos por mim para atender o objetivo, a partir daí eu vou ver quais são os recursos que eu preciso, que são necessários para que eu possa realizar esses procedimentos metodológicos. Então, o ensino tem uma intencionalidade. Então, durante o estágio, alguns me perguntam, não foram vocês, que eu já dei aula em faculdade particular, enfim, outras faculdades públicas, alguns me diziam, mas professora, eu ia na sala, eu não vejo o plano de aula do professor, mas é importante que você tenha um plano de aula, porque ensinar tem uma intencionalidade. Olha o que o Selma Garrido nos disse, não é qualquer um que pode ser professor. Então, eu preciso ser professora dentro de um contexto de profissionalismo, não é isso? E esse profissionalismo, como nos diz Libânio, demanda de nós, demanda de mim. Um planejamento demanda de mim um conhecimento epistemológico, com referência à situação didática, às metodologias, um conhecimento com referência ao conhecimento matemático, que é a nossa área. Eu preciso conhecer, eu preciso realmente saber, não é? Mas voltando à metodologia de ensino da professora Estela, que eu fui passando, ela divide a lousa em 3 partes. Na primeira parte, ela traz o objetivo da aula. Na segunda parte, ela começa a aula a partir de uma situação-problema, que tenha relação com o cotidiano do aluno. Quando a gente trabalha no ensino fundamental, com os adolescentes, as crianças e o pré-adolescente, talvez eles não tenham esse conhecimento prévio. E é um desafio nosso desenvolvermos esse conhecimento prévio, através de um game, de uma imagem, de uma figura, de modo que a gente possa começar a questão aí da resolução de problema, né? Por uma situação-problema referente a esse conhecimento prévio. E no caso da etnomatemática, na educação de adultos, eu acho que talvez no ensino médio, eu começo uma situação que é referente àquele conteúdo que está de acordo com a matemática que foi construída dentro do universo cultural dos estudantes. Ou seja, eu trabalhei com os cisaleiros, os trabalhadores do sisal.
Então eu vou criar uma situação problema do CISAL e eu comprovei que eles fazem operações matemáticas complexas, principalmente razão e proporcionalidade. Eu fiquei assim encantada e impressionada. Então eu começo a partir dessa situação, né, e a partir daí quando eles responderem a questão, eu vou na terceira parte da lousa e digo: o que vocês responderam foi proporcionalidade. E na linguagem coloco o que significa proporcionalidade na linguagem matemática. Eu preciso me comunicar com o aluno e preciso dialogar com ele. Existe um universo vocabular que é de acordo com a família, o qual ele pertence, com o grupo cultural ao qual ele pertence, mas existe também um universo vocabular que nós temos, nós professores. E precisamos ficar atentos, né, para a gente também decifrar esse universo vocabular. Falar sobre esse universo vocabular e colocar o seu significado. Explicar para ele qual é o significado. Porque a educação é comunicação. Se eu não comunico, eu não facilito o processo de aprendizagem. Ok? Então vamos lá, pode passar. Quanto tempo eu tenho, professor Andrei? 10 minutos. Não, sério? Mas a senhora é decana, pode... Obrigada. Senão eu vou ficar desesperado aqui. Bem, Freire nos diz uma coisa que é muito interessante durante o estágio, que a teoria sem a prática é verbalismo, né? Eu só vou falar, mas é importante. Ele diz que os livros deles eram relatos da sua prática, que o que eu digo, o que eu verbalizo, o que eu prego, seja aquilo que eu aplico no meu dia a dia enquanto docente, não é? Então ele diz, assim como a prática, assim a teoria vira um ativismo. No entanto, quando se une prática e teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Então o estágio é esse momento rico, não é? Que une aí a teoria e a prática, tão importante para nós, tão importante para o nosso processo reflexivo. Eu vou falar a seguir sobre isso. Já falei sobre o professor pesquisador, aquele que pesquisa sempre a sua prática. Eu aconselho a vocês lerem mais sobre a pesquisação, é a pesquisa que nos ensina como pesquisarmos a nossa prática, e é um dos tipos muito usados na pesquisa e educação. Quem faz aí pesquisa e educação, né? Nós temos muito a pesquisação, o estudo de caso, e são pesquisas muito utilizadas. Então, a pesquisação é muito importante, a gente pesquisar a nossa prática, né? A gente faz uma ação, desenvolve, faz um planejamento, desenvolve uma atividade, mas quando a gente avalia o nosso aluno, que a gente avalia sempre para intervir, sempre com a finalidade de diagnóstica, de diagnosticar para intervir, senão a avaliação não teria um sentido, não é? Então, quando a gente avalia, a gente vê que não houve um aprendizado satisfatório. É importante que a gente organize um projeto, reorganize nossas atividades, repense, reflitamos sobre a nossa prática, e aí nós podemos aplicar esse projeto e depois reavaliarmos. Então, esse processo de ação, reflexão e ação, ele está presente na nossa vida como um todo. Se a gente não reflete, fica difícil viver e conviver com as pessoas, né? E se eu tenho aprendido muito com os estudantes, com referência a essas reflexões que vocês têm me trazido e me trazem o tempo todo. Eu acho que por isso que ensinar para mim é algo tão gratificante, tão instigante, porque eu estou sempre aprendendo também, então isso é muito importante, né? E como diz Freire, nós somos seres curiosos. E como somos seres curiosos, a gente está sempre buscando, indagando, né, aprendendo, e essa curiosidade nos move para a busca de outros conhecimentos, de outras descobertas. Então a curiosidade é muito importante no processo na vida de todos nós, né? Nesse processo de professor reflexivo, de professor pesquisador, e durante a nossa vida. Pode passar.
Bem, aqui nós temos a emenda do estágio supervisionado, 1 e 3, não é? Então, 1 e 3 são bem similares, porque o estágio 1 e 3... o estágio 1 e 2, desculpe. O estágio 1 e 2, eles são estágios que voltados para o ensino fundamental. Então, nesse período de estágio, nós temos a observação na escola, o planejamento do ensino bem estruturado, bem organizado das nossas aulas, das nossas atividades. Lembrando que a educação é um processo intencional, não é? Que tem por princípio o processo de pesquisa que a gente já falou, de pesquisar a própria prática, de ação, reflexão e ação, não é? Intervenção na realidade escolar, no ensino fundamental, cabendo a reflexão da ação, como a gente já colocou aqui, e Paulo Freire nos traz tanto em 2 livros que são basilares, que é a Pedagogia da Autonomia e a Pedagogia do Oprimido, que são básicas para nós, para a nossa leitura, para a leitura de nós, professores, né? Cabendo a reflexão para a reorganização do planejamento, que a gente falou aí da pesquisação, como base analítica e crítica da prática, elaboração do relatório descritivo e analítico como reflexão teórica. Então, esse momento de pesquisa também, ele está na elaboração do relatório. E esteve hoje no seminário de estágio, quando vocês trouxeram qual era a base, qual foi a base teórica, epistemológica e metodológica da prática pedagógica de vocês. Vocês vão trazer também isso no estágio. Isso é pesquisa, porque vocês estão refletindo sobre a prática de vocês e trazendo embasamento teórico e unindo essas duas coisas que são tão importantes, que é a teoria e prática. Pode fazer o estágio 2, embasamento teórico dos conteúdos do ensino médio, observação de campo, planejamento de ensino, tudo que a gente já explicou, regência em salas de aula nas turmas de ensino médio, tem por princípio processo de pesquisa sobre a docência, a pesquisação novamente aí, intervenção na realidade escolar, novamente a pesquisação, no ensino médio, concebendo a reflexão da ação, aí o professor reflexivo, para a reorganização do planejamento de ensino, para intervir como base da análise crítica da prática, elaboração do relatório descritivo e analítico, com essa reflexão teórica que embasou a prática, né, e também a apresentação dessas experiências de estágio em forma de relatório que estão fazendo parte aqui desse seminário, desse EMAT, desse encontro de matemática. Então, é importante, eu gostei muito que os alunos do primeiro, do terceiro, do curso de computação estão aqui presentes, para a gente pensar sobre isso, né? Já começar a pensar sobre o estágio, a ter assim, essas informações. Bem, o estágio no campo da pesquisa, ela surge nos anos 90, com a criação do ENDIP, né? Do Encontro Nacional de Pesquisa e Prática de Ensino. Então, a partir do questionamento no campo da didática, a partir desse questionamento sobre a formação do professor, e o estágio é um momento de formação do professor, né, assim como o PIBID, fazem parte das políticas de formação do professor, a residência pedagógica, que une essa indissociabilidade entre teoria e prática. Então, isso é muito importante, tá? E aí faz parte desse campo de pesquisa que a gente acabou de relatar aqui. Aí a gente traz mais uma vez Selma Garrido Pimenta e Maria do Socorro Lima, e foi orientada por Selma Garrido Pimenta, da Universidade de São Paulo. Elas têm um livro, O Estágio Docência, e elas dizem o seguinte: é importante destacar que essas pesquisas têm apontado, pesquisa com referência à docência e pesquisa, né, tem apontado com unanimidade que a universidade é o espaço formativo por excelência da docência, uma vez que não é simples formar para o exercício da docência de qualidade, é que a pesquisa é o caminho metodológico para essa formação. Então, a gente se encontra muito a questão da pesquisa no momento do estágio,
no momento que a gente trabalha nessas políticas de formação de professores que eu trouxe aqui, e no momento do trabalho de conclusão de curso também, que a gente vai fazer uma pesquisa, não é? A gente vai criar uma hipótese, vai criar um objetivo e vai gerar um objetivo específico, e a gente vai responder a esse objetivo geral, responder a essa questão norteadora, nem precisa de hipótese, né, que é em ciências humanas, né? Mas eu preciso responder a essa questão norteadora. Então é importante demais que a pesquisa esteja presente na formação do professor de licenciatura em matemática, e elas falam isso de uma forma ampliada na formação de todos e todas, licenciandos e licenciadas de diversas áreas do conhecimento. Esse professor reflexivo que Freire tanto nos diz, tanto nos chama a atenção desses... Né? Um minuto. Ai, meu Deus. Aí eu, oh meu Deus. Então, desculpe pelo meu desespero, viu? Só tem um minuto. O André me deu mais 5. mais 4. Deu mais 4. Obrigada. Se contabilizem nesse minuto. Então, Donald Scholl cria o americano, né, no início do século XX, sobre o professor reflexivo, e ele propõe uma formação baseada na valorização da prática profissional, como um momento de construção de conhecimento por meio dessa reflexão, da análise, da problematização da prática, que envolve a questão da pesquisa, e as considerações do conhecimento tácitos, que são os conhecimentos da prática. Os conhecimentos dos professores, os conhecimentos, os saberes que eles trazem, que são saberes da prática pedagógica. No caso aqui, tem muitos professores licenciados em Camaçari, mas existem municípios que ainda não têm essa quantidade, mas eles desenvolveram saberes, eles desenvolveram conhecimento que são muito importantes para a prática pedagógica deles. E a gente, quando sai aqui da faculdade, que a gente estuda essa gama de teóricos, de teorias pedagógicas, né, e de metodologias, né, de epistemologias que embasam essas metodologias, a gente, quando chega na escola, é importante também que a gente considere esses conhecimentos tácitos, esse conhecimento da prática pedagógica que os professores já trazem, né, do seu dia a dia, no que eles fazem. É importante. Tanto que é importante no momento em que a gente faz uma atividade, a gente cria um percurso metodológico. Claro que existe um embasamento teórico maior, mas quando a gente escreve sobre isso em relatos de experiência, né, com capítulo de livros, em eventos, e a gente anuncia isso, a gente fala sobre isso, e a gente traz a nossa experiência para outros colegas e aprende com outros colegas também a partir das suas experiências, porque somos inconclusos, inacabados e incompletos. Pode passar. Ai, meu Deus, não dá para ver. Aqui tem ação, reflexão, autonomia, se refere à autonomia, à cultura, à criticidade, ao conhecimento, à dialogicidade, à educação, à experiência, à participação, né, e à autonomia. Então, aqui a gente tem o site, não está dando para ver. Você passa mais adiante. Então, mais uma frase aqui de Freire, quando ele diz: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. Então, não é do silêncio. Eu preciso colocar a minha prática. Eu preciso, para que outras pessoas possam vê-la, para que outras pessoas possam refletir sobre essa prática, me dar o feedback, eu vou refletir novamente, vou modificar a minha ação, se necessário. Então, isso é muito importante. Mais um pensamento sobre o diálogo que vocês trouxeram hoje, que eu bati palmas na apresentação do estágio, né, que é educação e comunicação. Eu preciso dialogar, eu preciso conhecer esse universo vocabular, esse universo cultural do qual o meu aluno faz parte. Então, Freire diz que ser dialógico para o humanismo verdadeiro não é dizer-se descomprometidamente dialógico, é vivenciar o diálogo. Eu preciso vivenciar. Ser dialógico não é invadir, não me manipular, e sim desorganizar. Ser dialógico é empenhar-se na transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual
sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria existência humana, está excluído de toda a relação nas quais alguns homens sejam transformados em seres para outro, porque os homens que são falsos, seres para si. É no diálogo que não pode travar-se uma relação antagônica. Então ele traz aí muito bem a importância do diálogo na prática pedagógica, né? E na materialização de todas, aí a professora Alex vai dizer que é professora de metodologia e prática do ensino da matemática em todas as questões epistemológicas e metodológicas advindas das questões epistemológicas. Então aqui é a identidade profissional, que a gente começa na construção do estágio. O estágio é assim: ame ou deixe. Eu vim conversando aqui com o Lopo e com o Tatiana no caminho, eu olhando o calor de Salvador e o prédio. Meu filho fazia engenharia civil. No final do curso, ele foi fazer o estágio. Ele levou um mês desde calor de Salvador, no mês de janeiro, na obra. No mês seguinte, ele largou o curso e voltou para matemática. Aí fez matemática, porque ele sempre queria matemática. Ele deixou, foi para engenharia, depois voltou para a matemática aplicada à computação, depois a matemática pura, depois a licenciatura em matemática. Aí ficou matemática total. Eu disse, eu sabia disso, porque o calor que você sente, você não ia aguentar ficar na obra, olha, né? Enfim, apesar da engenharia ser muito importante para nós, muito importante para o nosso desenvolvimento, é uma matemática aplicada, né? E ele disse, não, eu não me adaptei a essa matemática aplicada. Então o estágio é assim: quando a gente faz o primeiro estágio, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu tenho um filho matemático e sou professora da licenciatura em matemática. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Mas, colega de vocês, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente faz o estágio, o primeiro estágio que a gente faz, estágio 1, eu esse semestre eu acompanhei estágio 2 e já vi essa construção dessa identidade profissional. Ou você se identifica tanto com essa profissão, você vai construindo essa identidade ao longo do tempo, ao longo da vida, ou você a deixa. Então eu não sei qual foi a identidade que eu construí, que tenho construído, que estou até aqui aos 43 anos de serviço. Mas tudo bem. Então, realmente, então o estágio é esse momento, né? Essencial e crucial. Pode passar aqui. Então, ela é complexa, essa identidade profissional, ela recebe significado de outros campos, da psicologia, da sociologia, da filosofia, da neurociência, né, das ciências da computação, enfim, ela recebe significados de várias outras ciências. E pode passar. Eu já falei com vocês sobre o profissionalismo docente, a importância desse profissionalismo e a importância do nosso trabalho na educação pública, né? Que a gente está lidando com estudantes que precisam desse conhecimento para avançar na sua vida, para melhorar a sua vida, para melhorar a vida de seus familiares. Então nós temos uma responsabilidade imensa com qualquer estudante, e também com os estudantes, e principalmente, talvez, não sei, também, né, eu vou dizer também, na mesma medida, com os estudantes das instituições públicas. E é algo que a gente não pode esquecer. Lembramos sempre disso. Pode passar. Essas são as referências, já falei para vocês. E muito obrigada por esse espaço e por estar aqui no IMAT, mais uma vez, nesse momento formativo, mais uma vez resolvendo as questões da minha incompletude e inconclusão. Um forte abraço. Fala de Rai, para a gente pensar nisso. Não, eu vou falar no improviso. Quer dizer, no improviso com roteiro. Eu fiz um roteirinho aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões associadas ao estágio curricular supervisionado. É importante a gente pensar um pouco nessas palavras. Eu, enquanto professor que sou, né,
antes de mais nada, eu tenho uma neurose de conceito. Eu já tinha uma neurose de conceito. E depois que eu me encontrei com o professor Pablo Stolze, porque no finalzinho do ano passado eu terminei o curso de graduação em Direito, ele é um professor de Direito Civil. Quando ele fala de neurose de conceito, eu me identifico totalmente com ele. Porque eu acho extremamente importante a gente conceituar as coisas. Então, dentro dessa neurose, a gente pensar um pouquinho o que é o estágio, por que a gente está falando desse estágio no campo curricular e por que é imprescindível a gente estar falando disso a partir de uma ação supervisora. Por que ele tem que ser um estágio curricular supervisionado? Esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai pensar um pouco acerca das questões relacionadas à formação e, por fim, a gente vai falar um pouquinho do professor de matemática. É óbvio que eu não vou definir o professor de matemática, porque isso é do nosso conhecimento tácito, isso é da nossa experiência. A gente sabe efetivamente o que faz um professor, embora isso não significa dizer que eu esteja dizendo aqui que qualquer um pode ser professor, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que nós, passamos vários anos dentro da escola, conhecemos pela nossa experiência o que faz um professor, então é dispensável a neurose de conceito acerca de definir o que vem a ser um professor de matemática enquanto professor especialista. Tá? Primeiro a gente vai pensar no estágio. Estágio é a aprendizagem de uma profissão. E nesse caso, a gente está falando aí da profissão docente. A gente precisa ver a docência a partir exatamente da sua perspectiva de aprendizagem de uma profissão. E aí, quando eu falo aprendizagem de uma profissão, a gente recorre ao aspecto legal. Aí eu estou falando da 11788 de 2008, que é a lei do estágio. Então é imprescindível que a gente faça uma consulta a esse dispositivo legal para entender estruturalmente como é que esse processo de aprendizagem de uma profissão se estrutura. Segundo, a gente não está falando de qualquer estágio. Não é o estágio que a gente faz no CIEE, não é o estágio que a gente faz aqui, acolá, não é o estágio que a gente faz de qualquer forma. Eu estou falando aqui de um estágio que é curricular, ou seja, é aquele estágio figurado no nosso currículo de formação, é aquele estágio que está lá contido na nossa proposta curricular, nos nossos projetos pedagógicos do curso. Então é preciso que a gente comece a discutir esses espaços. Então não é um estágio no sentido de aproximar vocês do mercado de trabalho ou do mundo do trabalho, se assim a gente preferir. Não é um estágio na contabilidade, não é um estágio na administração, não é um estágio na medicina, não é um estágio em outras profissões. É um estágio no campo da profissão docente. Então a gente precisa pensar esse estágio enquanto um espaço do exercício da nossa profissão. Se a gente está falando do professor de matemática, esse campo do estágio tem que ser nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, que são os campos prioritários que a gente vai poder lecionar. Tá? Aí a gente vincula currículo, eu estou falando de currículo em ação, aquele que acontece, tá? Ao exatamente o ato do conceito de estágio quanto aprendizagem de uma profissão. E para fechar esse triângulo, a gente vai pensar um pouquinho na ideia de supervisão. Supervisão exatamente é uma supervisão, não é controle, mas é a gente poder ver com outros olhos, com os olhos com outros profissionais experientes e devidamente qualificados. Então a gente já começa a pensar que não é qualquer pessoa que pode ser professor de estágio, assim como não é qualquer pessoa que pode ser professor. Então a gente precisa pensar nessa figura, a gente precisa pensar nesse sujeito, a gente precisa pensar na figura desse supervisor. Supervisor lá nas nossas escolas campo, então a gente precisa pensar exatamente na captação desses recursos enquanto professores que vão acompanhar vocês no campo de estágio junto à escola e pensar também na qualidade desses professores formadores dos centros de formação de professores. Eu tenho passado por algumas bancas de concurso nessas áreas e tem havido algumas exigências, eu tenho visto algumas necessidades de experiências.
que eu achei super bacana. Isso também é uma coisa que eu fui adquirindo ao longo do direito. Para você atuar em determinados espaços no campo do direito, há uma exigência de prática jurídica. Por exemplo, você não pode julgar no direito sem ter advogado. Embora não exista nenhuma hierarquia entre juízes e advogados, ambos são bacharéis em direito. Mas a figura da imparcialidade e a figura do julgador imparcial é prescindível que antes dele julgar, ele tenha atuado como advogado. E tem outras experiências, por exemplo, um defensor público, ele precisa de 3 anos de prática jurídica. E são 3 anos de prática jurídica depois que ele conclui o curso. Não é paulatina, progressivamente, simultaneamente, ao momento em que ele estuda. Ele conclui o curso e a prática só é considerada a partir dali. Isso tem exigido de alguns professores de estágio, nos lugares por onde eu tenho passado, a necessidade de uma experiência desse professor de estágio na educação básica. Então, algumas instituições, quando lançam as propostas de edital para concurso de professor de estágio, exigem que esse professor de estágio apresente um determinado documento que comprove que ele tem uma experiência enquanto docente na educação básica. Tá? Eu até fiz um curso lá mas isso tem muito tempo, né? A pessoa já é jurássica. Lá na Sobral, a cidade da Maria Socorro, não sei, né? É o Ceará, né? Eu não sei se é Sobral, também não sei. Porque eles têm uma estrutura de talvez até... Eu sei que ela é da estadual. Ela é a Universidade Estadual do Ceará. Eu não sei qual campus que ela faz parte. Não sei não. Enfim, mas eu fiz uma prova, isso já faz há muito tempo, antes de entrar aqui, eu entrei aqui em 2010. Então a gente tinha que apresentar. Eu apresentei a certidão de tempo de contribuição do tempo que eu tinha de professor da escola pública, do Estado, como comprovação enquanto me submeter a candidato a professor de estágio no concurso dessa universidade. Acho que era a Universidade Estadual do Sobral, alguma coisa assim, não lembro direito. Mas isso é só para pontuar, não estou dizendo que isso é uma obrigatoriedade, estou trazendo só uma reflexão para a gente pensar exatamente nessas questões. Qual é a analogia? Se para ensinar não é qualquer um que pode ser professor, ou seja, a gente parte da premissa que aquele que ensina é aquele que é licenciado para, porque a licenciatura é um ato, uma licença, uma concessão de uma licença para ensinar na educação básica. Licenciatura, etimologicamente falando, representa isso, é o significado da palavra. Então, se o professor de matemática é aquele que ensina especificamente a componente de matemática na educação básica, a gente precisa de alguns pré-requisitos, algumas prerrogativas, algumas especialidades para esse professor que vai formar o futuro professor, ou o professor em formação. Tá? Mais ou menos essa é a ideia de raciocínio. Caminhando para a formação, a gente precisa pensar exatamente como é que essas 3 palavrinhas mágicas, estágio, curricular, supervisionado, vão desencadear um processo formativo. Então, formação é o desenvolvimento de uma pessoa. A gente não pode pensar a formação unicamente como curso. As formações incluem os cursos, mas a gente precisa efetivamente pensar em formar uma pessoa, formar o sujeito professor. E aí, quando a gente pensa na formação do sujeito professor, a gente pensa nesse professor enquanto uma pessoa, a gente pensa nesse professor a partir das suas subjetividades. Tá? Porque o elemento que vai fazer o desenvolvimento desse trabalho é exatamente o elemento humano. É no contato com outros profissionais devidamente experientes e qualificados, é que a gente vai construir essa perspectiva que a professora Raidalva colocou outrora sobre a questão da identidade docente.
Você só vai se identificar com a profissão docente se esse processo de identificação for um processo de inspiração. Isso é muito importante e isso é muito valioso na constituição como professor. Nesse sentido, eu trago o meu próprio exemplo. Eu sou a primeira pessoa dentro da minha família que foi para a universidade. Eu não tinha nenhuma referência de educação de nível superior na minha família, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. A família do meu pai e a família da minha mãe são de pessoas que não tiveram a possibilidade de estudar. E eu, enquanto criança, me inspirava nos meus professores. Então, o meu pai, ele me dizia que eu sou de uma época que a gente tinha um ensino médio dicotômico, qualquer semelhança com essa realidade agora não é mera coincidência, né? Mas eu sou de um processo que a gente tinha essa dicotomia. Ou você estudava para ir para a universidade, ou você estudava para trabalhar. Isso era muito claro na minha casa, né? Agora, estudo sempre foi uma coisa muito valiosa dentro da minha casa. Então, quando eu disse ao meu pai e disse à minha mãe que eu queria estudar, porque eu queria ir para a universidade, e eu vinha de um bairro periférico, que não tinham pessoas universitárias naquele espaço, a minha inspiração eram os meus professores. Então, dentro da escola é que eu fui exatamente angariando inspirações para estudar e para modificar a minha vida em relação àquele meio social que eu vivia. Porque no condomínio onde a gente morava, num bairro periférico, isso quando meu pai vai para a área produtiva, que aí na verdade a gente tem uma moralzinha, porque a gente sai de 12 anos de aluguel e ele consegue financiar um apartamento num bairro popular, aí é que eu começo, a partir da experiência com os meus professores, a me encantar com a docência e a me identificar com aquele processo de socialização de conhecimentos e entender que eu poderia estar no lugar daquelas pessoas. Mas para estar no lugar daquelas pessoas eu precisava estudar. Então o caminho era ir para a universidade, o caminho era me formar professor, mudar de vida e conseguir mudar a vida dos meus. E a partir daí abrir um legado, né, trazer todos os meus irmãos, no sentido de dizer assim, a gente precisa estudar, né, mas não é um estudar no sentido de estudar por estudar, é estudar no sentido de ter uma meta na vida. E essas foram as pessoas que me inspiraram. Então a gente pensa num processo formativo através desse viés, do viés da humanidade e do viés do encontro entre pessoas que se formam e que se transformam. Porque a ideia da formação é exatamente a gente poder mudar a vida de cada uma dessas pessoas. E aqui não estou sendo sonhador, não, eu estou falando do próprio lugar que eu ocupo, tá? Porque essa experiência foi uma experiência de vida. Bom, e aí a gente precisa pensar em como essa formação vai se materializar. Porque ela é super complexa, como colocou a professora Raidalva no começo. Primeiro que ela acontece aqui, na instância do ensino superior, visando a educação básica. A gente está falando aí de duas realidades muito diferentes. Talvez dentro do Instituto a gente não tenha essa dicotomia, porque a educação básica é nossa função precípua. Então a gente lida com ela aqui dentro. Talvez a galera da universidade tenha essa dificuldade de fazer esse processo de transição, porque eles estão num espaço visando a formação para outro espaço, né? Mas eu não acho que a gente também tenha cursos de licenciatura muito distantes das realidades da escola e principalmente da escola pública brasileira. Meu viés aí é bem caminhando aí para a questão da escola pública. A escola é de todos, a gente não vai entrar aqui nessa discussão, mas eu falo de escola pública porque é nela onde a gente tem a formação da maioria da população brasileira. É só por isso que a gente faz essa indicação para a escola pública, tá? Escola de todos, seja ela pública ou privada, né? Mas a gente não pode perder de vista que na escola pública a gente tem a formação da maioria da população brasileira, por isso que a gente dá uma enviesada um pouquinho para ela, tá? Então, pensar essa formação é pensar essa formação dentro desse movimento complexo, e aí a gente vai precisar também pensar numa relação teoria e prática.
E quando a gente indissociabiliza teoria e prática, a gente entra no campo da pesquisa. Pesquisa, produção do conhecimento, como a gente conhece, mas nesse caso em específico, a gente não está falando de uma pesquisa no conceito tradicional. A gente não está falando de uma produção do conhecimento como algo novo. A gente está falando de uma produção do conhecimento centrado no nosso próprio fazer docente. Então é o professor realizando as suas atividades, falando do lugar que ocupa, para inspirar outros professores dentro desse processo formativo. Seria o professor Alex mostrando para vocês algumas experiências que foram acumuladas ao longo dessa experiência como professor, experiências que deram certo. A gente vai falar aqui de experiências exitosas, não são fantasiosas, são exitosas, assim, elas deram certo, mas é óbvio que está contidas nelas um conjunto de dificuldades, porque não existe êxito sem dificuldade. Cada um de vocês aqui sabe efetivamente as dificuldades que vocês vivem para estar aqui no Instituto Federal e ser aluno do curso de licenciatura. O professor Alexandre Lopo abriu a nossa fala aqui hoje falando das dificuldades sobre o processo de pandemia. Porém, nosso foco não são nas dificuldades, nosso foco são nas possibilidades. É por isso que eu digo, eu dialogo com as possibilidades e não com as dificuldades. Quando os meus alunos começam, professor, eu não posso fazer isso, por aquilo, eu digo, pode desfazer o discurso. Aqui vai fazer. Agora, vai fazer dentro das possibilidades. Vamos discutir as possibilidades e não as dificuldades. Porque as dificuldades eu não vou conseguir resolver. Eu não vou conseguir resolver o problema do transporte. Eu não vou conseguir resolver o problema de que você precisa sair mais cedo, de que você vai chegar mais tarde. Não estou nem aí para isso. Quer dizer, falando no sentido figurado, óbvio que a gente se preocupa com isso. Mas essas questões eu não tenho como resolver. Agora eu quero resolver aquilo que é possível ser feito dentro desse contexto. A mesma condição quando eu estou com os meus alunos na educação à distância. Eles dizem assim, professor, eu não vou conseguir me conectar, eu não vou conseguir ter internet, eu não consigo entrar na sala. Eu digo, meu filho, bem-vindo à educação à distância. Todas as dificuldades que você está tendo, eu também tenho. É óbvio que a minha condição é privilegiada. Porque quem daqui não preparou uma aula, quem aqui não organizou tudo, e no momento que eu estava com o meu computador organizado, com meus slides organizados, com tudo arrumado, a internet da minha casa acabou. E ali destruiu minha vida. Porque minha aula estava pronta, eu não consegui plugar, eu não consegui logar, porque eu não tinha internet no prédio. Todo mundo aqui viveu essa dificuldade. Mas isso vai impedir da gente trabalhar remotamente? Óbvio que não. Agora, eu preciso saber de quais experiências e de quais possibilidades a gente conseguiu desenvolver em meio a todas essas dificuldades. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas experiências. Beleza? Então, essa formação ela é complexa, essa porque ela acontece na educação superior visando a educação básica. A gente fala muito de um lugar que muitas vezes a gente não participou dele. Por isso que a gente tem as chamadas licenciaturas bacharelescas. Eu sou fruto dela, tá? Que são aquelas que os cursos são de licenciatura, mas na verdade, na essência, é puro bacharelado, é pura matemática pura. Com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas matemáticos puros, tá? Ou seja, uma matemática que não é a matemática que está contida na escola, ou pelo menos... Quando eu falo escola, escola estrito sensu, instituição de ensino de educação básica. Porque é para isso que a gente tem que pensar as questões de ensino prioritariamente no curso de licenciatura, sem desprezar as outras questões. Professor, quando o senhor fala assim, no curso de licenciatura eu tenho que mirar a educação básica. Mirar não é negligenciar as outras coisas. Por exemplo, quero que todos vocês sejam nossos alunos no mestrado. Ninguém aqui vai dizer o contrário. Quero que vocês sejam nossos alunos no doutorado. Ninguém aqui vai dizer o contrário. Mas a gente não pode formar um professor na educação, num curso de licenciatura para a educação superior. Se eu formo num curso de licenciatura para a educação superior, eu estou formando para um bacharelado. Eu não estou formando para a licenciatura. Etimologicamente, a gente não está fazendo a mesma coisa.
É essa reflexão que eu estou trazendo. Então, função precípua é o ensino na educação básica, óbvio, mas a gente também não pode deixar de lado as outras características que são inerentes ao curso de educação superior. Por exemplo, vou desprezar a pesquisa, vou desprezar a iniciação científica, vou desprezar o fato de vocês terem desejo de ir para o mestrado ou para o doutorado? Óbvio que não, isso faz parte da formação superior de vocês. Mas é importante que a gente tenha um norte quando a gente efetivamente fala de um curso de licenciatura. Esse é o nosso olhar principal, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho da experiência de estágio, certamente aí nesses minutos finais que me restam, para a gente poder abrir aqui um espaço de debate com vocês, que foi desenvolvido lá no meu campus. Eu sou egresso do campus de Eunápolis, eu vim para essa instituição em 2010, fazendo concurso para educação matemática lá em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Eu fui o primeiro educador matemático a chegar. Eu sou matemático de formação, sou licenciado em matemática, em curso de graduação, tenho mestrado e doutorado na área de educação, especificamente sou um especialista nas questões do ensino de matemática e tenho me dedicado aí a formar professores ao longo desses 25 anos aí de educação. Então, quando eu cheguei em Eunápolis, a gente tinha uma estrutura de estágio completamente desestruturada. Primeira coisa que a gente começou a pensar era pensar em escolas-campo. Ou seja, a gente elegia naquele universo da Secretaria Municipal e da Secretaria Estadual, né, que eram as escolas públicas que a gente tinha mais contato. Na verdade, no começo não tinha contato nenhum com escola pública. A gente começa a fazer esses contatos a partir exatamente desses termos de convênio. Então, a primeira coisa que a gente fez foi estabelecer os espaços formativos onde esse estágio iria acontecer. Então, quais seriam as escolas onde esse estágio iria acontecer? E aí a gente fez essas parcerias com escolas públicas dentro do município na sede, porque no interior a gente tem muito contato. Vocês devem aqui é região metropolitana, mas no interior desse interior da Bahia, e a Bahia é bem extensa, a gente tem exatamente essa questão da sede e das questões das escolas que são colocadas na zona rural. Então a gente fazia esse trabalho diretamente nas escolas sede. Então a gente tinha 2 unidades escolares nas quais a gente conseguia desenvolver as atividades de estágio. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente definiu as modalidades de estágio. Então, assim como lá, a gente tinha 4 estágios. O estágio 1 era nos anos finais do ensino fundamental. Na época, a gente ainda tinha a quinta série e a 6ª série, porque o ensino fundamental de 9 anos data mais ou menos desse período, 2011, eu acho, 2011, 2012. Mas ele foi antes, né, Rai? 2008, ele foi implementado lá no município progressivamente. Então, foi feito o primeiro ano, depois o segundo ano, depois o terceiro ano. Então, como a gente trabalhava com os anos finais, o processo foi sendo implementado e durante a minha experiência a gente estava trabalhando com essas séries. O estágio 2 era a 7ª e 8ª. O estágio 3 a gente fazia na educação de jovens e adultos. Aí, enquanto educação de jovens e adultos, a gente deixava aberto se eles fariam isso em turmas de ensino médio ou se eles fariam na educação de jovens e adultos em turmas do ensino fundamental ou na educação profissional. Isso ficava em aberto e dependia da natureza da educação de jovens e adultos daquela unidade escolar que a gente tinha firmado convênio. E o último era no ensino médio, ou no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Isso também a gente deixava em aberto. Só especificava em que estabelecimento eles iam fazer essas atividades. Depois a gente começou a identificar outro problema, que eram os professores supervisores. Você imagina, eu tinha um curso de licenciatura em 2010, que já tinha sido criado desde 2005 e não tinha professores dentro da rede.
Quando eu comecei a colocar alunos da licenciatura dentro da rede, comecei a colocar alunos da licenciatura dentro da rede no sentido figurado, né? Quando a gente começou a incentivar, a inspirar os meninos para fazerem concurso para a escola pública, foi exatamente quando veio o meu processo de remoção para cá. Então, quando eu tinha construído um público-alvo para as turmas de estágio, porque a gente começou exatamente a formar alguns alunos, mais ou menos 2013, por aí, automaticamente, em 2015, eu venho num processo de remoção para cá. Então, quando a coisa estava sedimentada, que eu ia exatamente chamar os meus alunos, porque aí tem a experiência própria, né? Ou seja, você teve todas essas dificuldades para fazer o estágio. Agora eu quero fazer o estágio nas suas turmas. Me dê suas turmas aí, que meus alunos de estágio estão aqui precisando fazer estágio. E venha para cá como professor supervisor, porque você sofreu junto comigo todas as agruras do processo de implementação de estágio. Agora está na hora de você me dar uma contrapartida enquanto instituição. Quando isso, na verdade, começava a se estruturar, foi exatamente no processo. E professor é um bicho que não tem muito juízo, né? Depois da coisa sedimentada, aí eu venho para outro espaço para começar tudo de novo, com o mesmo entusiasmo como se eu estivesse começando. E vamos para frente. E aí o que acontecia? A gente descortinava nos processos de estágio as relações teóricas dentro do curso. E a gente colocava essas teorias em prática. Então, o que acontecia? Basicamente, a gente trabalhava com essa perspectiva do professor pesquisador, do professor reflexivo, do professor que reflete sobre a sua própria prática. Esse era o elemento teórico principal das atividades de estágio. Explicava-se a eles o que era essa teoria, descortinava essa teoria. É óbvio que respeitadas as devidas proporções, porque você está trabalhando com um aluno de graduação, né? A gente tem um mestrado, um doutorado, muitas vezes, para conseguir compreender esse movimento de ação, reflexão e ação que se dá dentro desse conjunto teórico. E, às vezes, num campo de estágio ou num espaço de graduação, esse tempo de amadurecimento que muitas vezes vocês precisam para entender essa corrente teórica, às vezes o estágio não vai dar conta. Então, a gente fazia estabelecia as devidas proporcionalidades. E a gente trabalhava essa perspectiva teórica a partir de algumas tendências, digamos assim, em educação matemática. Então, o que acontecia? Por exemplo, no estágio 1, a gente vai trabalhar resolução de problemas. Vocês vão discutir os conteúdos que os alunos têm de aprender na época, né, na 5ª série e na 6ª série, pelo viés da resolução de problemas. Então, vocês vão montar uma aula, essa aula vai ter que trabalhar uma situação-problema. Isso vai ter que ser construído dentro da lógica do que a gente definiu como problema. O problema é uma questão. A questão tem que ser colocada no começo da aula, a partir de um elemento de aplicação, e você vai construir todo esse movimento dentro da sua sala de aula. Mais ou menos algumas coisas que a gente vem fazendo com vocês na componente de educação matemática aqui, antes do meu processo de licenciamento. É óbvio que lá a gente tinha um tempo maior, uma carga horária maior, para exatamente construir essas orientações. Depois a gente trabalhava, por exemplo, com a questão do erro. Então a gente trabalhava num outro estágio a perspectiva da análise de erros, para que eles trouxessem os erros produzidos pelos alunos e pudessem refletir acerca daqueles erros. Então, por que o aluno erra esse determinado tipo de questão quando ele está estudando, por exemplo, uma equação? E assim sucessivamente. É óbvio que algumas experiências foram valiosas, e óbvio que outras experiências a gente não conseguiu encontrar esse processo. Teve uma tentativa na educação de jovens e adultos que a gente tentou fazer alguma perspectiva da modelagem, mais ou menos parecida com a ideia da tese de Ray. Na verdade, uma etnomodelagem, né, que é o momento em que a etnomatemática se configura com a ideia de modelagem matemática. Não conseguimos fazer, porque a gente não conseguiu um avanço do ponto de vista epistemológico de como a gente
poderia trabalhar essa matemática daquele grupo socialmente referendado. Tá? Então, algumas experiências nós tivemos resultados positivos, outras experiências a gente não conseguiu resultados positivos, porque toda vez que a gente vai tentar fazer alguma inovação, é isso que acontece. Então a gente volta, verifica aquilo que não deu certo e tenta refazer nesse processo de refletir sobre a nossa própria prática, novos fazeres no sentido das nossas intencionalidades serem desenvolvidas lá no campo de estágio. Eu vou encerrar minha fala por aqui para ver se a gente consegue fazer algum debate, e aí nesse debate a gente está se colocando aqui à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem fazer. Beleza? Muito obrigado. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Quem? Não, se ninguém quiser, você faz não. Você vai fazer porque você quer fazer. Você tem a personalidade. Oxi. Para quem não me conhece, sou José Paulo, o Teimosinho. É o seguinte, o professor falou sobre os estágios, né? Que esse estágio não é para colocação de trabalho, mas é curricular. Aí eu fico meditando, se eu faço um curso técnico, eu vou fazer um estágio, eu sou remunerado, eu tenho até assistência médica, mas o professor vai, quando ele vai estagiar, ele estagia de graça, gasta transporte, tempo, até material escolar. Quando a gente pede lá, você é estagiário, né, que é só para professor, eu ouvi até isso durante o estágio. Eu digo, porque para professor as coisas é sempre mais difícil. É só. Peraí, eu posso responder ou sei a resposta? Essa eu estudei. Pode. Não. Responda você primeiro, depois. Não, veja só. É muito simples. Se você for olhar a nossa profissão ela é regulamentada como profissão de 96 para cá com a atual LDB. Porque é aí que aí é o marco da gente estudar a docência enquanto profissão. Porque a docência ela foi equiparada com as outras profissões de nível superior. Isso não significa dizer que antes não existiam cursos de licenciatura. Os cursos de licenciatura datam aí da década de 70. A questão não é essa. A questão é que obrigatoriamente foi definido legalmente o processo de formação inicial de professores a partir dos cursos de licenciatura. E aí extinguiu todas as possibilidades de precarização docente. As licenciaturas não, obviamente, deixando de lado os cursos de magistério, porque direito não é ciência exata, direito é ciência humana. Então, assim, os cursos de licenciatura, eles são colocados enquanto cursos de ensino superior e formação inicial de professores. Massa. Mas se você for analisar, por exemplo, determinadas universidades europeias, o curso de medicina, o curso de direito, eles são dos séculos anteriores. Então precisa entender exatamente, historicamente, como é que a nossa profissão se configurou como profissão. E ainda hoje a gente tem vários elementos de precarização docente. Eu vivi precarização docente dentro dessa casa, que se você analisar essa casa em relação ao governo estadual, eu não gosto nem de fazer essas comparações, porque a gente não tem que comparar em níveis de inferioridade. Eu acho injusto qualquer comparação. Quando os meus colegas começam a falar acerca de carga horária, eu digo, gente, não passou por escola pública estadual, municipal eu nunca passei, mas estadual eu já passei. Então, assim, ainda aqui a gente vê exatamente questões de precarização docente. Quando eu cheguei nessa casa, me perguntaram logo se eu dava aula de cálculo. Aí eu fiz assim, eu fiz concurso para educação matemática, vocês abriram uma vaga de educador matemático com o meu perfil para o curso de licenciatura. Está me perguntando se eu dou cálculo, por quê? Porque só é matemático aquele que trabalha na matemática para a educação superior,
Porque eu trabalho com a matemática para a educação básica, eu formo um professor. Você abriu um perfil com a minha vaga e está me perguntando se eu dou aula em outra área, não entendi por que a área que foi aberta, o processo de transferência de remoção não foi para a área de cálculo, já que essa é a sua função principal. Então, assim, a gente vive precarização docente em vários espaços. Não estou dizendo que a gente tem que normalizar a precarização docente, não é isso. Mas a gente precisa entender que a nossa profissão, ela é vista como profissão há muito pouco tempo. Então a gente vai sofrendo esses resquícios, considerando outras profissões que já estavam instauradas e como profissões de formação de nível superior. Por exemplo, a gente tem muito pouco tempo com o contador, muito pouco tempo com o administrador, muito pouco tempo... Eu falei de direito e medicina, professor, o senhor está utilizando duas profissões que socialmente são mais referenciadas. Não, não é isso. Eu estou falando de uma profissão de nível superior, mais antiga. A gente teve outra questão da precarização que a Alex trouxe, a gente não tem um conselho, né? Medicina tem um conselho, psicologia tem um conselho, farmácia tem um conselho, várias outras profissões, e a gente não tem. Eu acho que isso abre um leque para que pessoas que não têm a devida qualificação para atuar na área atuem. Eu vejo que isso enfraquece a nossa profissão e isso colabora com o processo de precarização docente também. Agora o senhor? Não, na verdade, Alex, professor Raidal, explicaram muito bem a situação. Na verdade, o que eu queria falar a sua fala tem todo sentido, porque realmente qualquer outra profissão vai estagiar, é um 400, um 500, um 600, para o aluno, né? Já ajuda de curso normal. Mas tem alguém, não sei aonde, que está pensando nisso para a educação. Você sabia? Alguém em algum lugar desse país está pensando nisso, porque existe um movimento. Professora Lígia está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado, para trocar a residência pedagógica pelo estágio, porque a residência pedagógica, ela funciona como estágio e ela é remunerada. Então isso, não é isso, professora Lígia? Ela vai ficar melhor, porque eu ouvi por alto, eu já crio, sabe, menino. Não, gente, na verdade é que haja um casamento entre a residência pedagógica e o estágio, né? Ou seja, o aluno, o estágio ele se adequa a essa proposta da residência pedagógica e para isso o aluno ele receberia essa bolsa estando matriculado no estágio, mas ainda estamos em fase de projeto, né? E torcendo para que essa nova gestão que está chegando aí, ela abrace essa ideia, né? Basicamente isso. Tá vendo? Dias melhores virão. Mais alguma pergunta? Não? Really? Muito obrigada, professor Alex, professora Raidal, professora Alexandre, professora Lígia, professora Vigna, muito obrigada a todos os presentes. Agradeço aos monitores, mesmo que não estavam aqui, amanhã eu pego vocês. Mande recado para eles, viu? Beijos, tchau, acabou. Até amanhã. E olha, amanhã é sexta. É sexta. Já tinha monitor preocupado. Será que alguém vem? Não vinha não. Não vinha não. Viu? Andrei. Ai. Quer deixar uma fala final deles? Uma despedida aqui de professor Raidal e professor Alex. 1 minuto. 2 minutos. Para dizer tchau pro pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês que ficaram até o final aqui com a gente, dos professores que estão aqui conosco. E amanhã a gente continua, dá continuidade às nossas reflexões, né? Nos mini-cursos, eu vou estar com alguns orientando meus e também assistindo aí as apresentações de estágio, fazendo uma apresentação oral. Então, um grande abraço, até amanhã, boa noite, muito obrigada. Eu queria dizer a minha alegria, a minha satisfação, sinto-me honrada de fazer parte dessa mesa com os meus queridos colegas, Alex Alves, professor Alexandre, professor Andrei. Muito obrigada, viu? Eu sou nosso honrado. A gente que agradece, a gente agradece muito
por essa possibilidade. É sempre rico conversar com você, dialogar com você, trocar ideias com você, é sempre maravilhoso. Gente, meus parabéns pela organização do evento. Em função das minhas limitações todas, eu não estou acompanhando tudo, estou acompanhando pelas redes sociais, desde ontem que eu estou ligado nas coisas que vocês estão fazendo. Amanhã eu desejo a todos vocês um dia de trabalho muito rico, tá? E agradeço aí imensamente pela possibilidade de vocês estarem aqui, virem ouvir a gente, nos prestigiar, nos escutar, aprender com a gente e ensinar para a gente também. Muito obrigado.